Acompanhação. Na companhia dos nossos amados irmãos e irmãs. Oramos mais uma vez para que o Senhor nos amolde segundo a tua boa vontade, por meio da tua santíssima palavra. E não nos atrapalhe, Senhor. Pelo contrário, sejamos santificados, purificados. Os fardos possam cair, Senhor. Os corações possam ser limpos. E as mentes possam ser renovadas. Que teu poder se manifeste no nosso meio, como o Senhor disse que faria, e nós cremos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? E hoje nós vamos tentar aqui concluir a carta de Paulo aos Filipenses. Ontem a gente tentou, mas o Senhor nos guiou a concluirmos a exposição de ontem, pensando um pouco na questão do amor ao dinheiro e como isso, rouba a nossa alegria. E é interessante que sempre quando a gente aborda essa questão, aqui, graças a Deus, os irmãos são sinceros sobre tudo isso, mas muitas vezes há uma dificuldade em se reconhecer a natureza gananciosa do ser humano, a nossa natureza de sempre trabalha para tentar nos autopreservar. Isso acontece até de forma inconsciente, como alguns cientistas falam, Então, quando nós começamos a andar com cristãos que somos, lutamos contra a nossa natureza humana, de nos preservar, de nos agradar, e não que essas coisas por si sejam más, é justamente o fato de colocá-las em primeiro lugar que é mal. E foi o que a gente falou ontem, e ceamos, pela graça do Senhor. E hoje nós retomamos aqui em Filipenses, já com o conhecimento que absorvemos ontem, e preparados para concluir essa carta, se Deus permitir, continuarmos a nossa peregrinação no Evangelho. Filipenses capítulo 4, último capítulo. Os irmãos sabem como o apóstolo Paulo escreve essa carta, como um prisioneiro em Roma, com o coração extremamente apertado, e veja, não apertado por conta do seu sofrimento, mas por conta do sofrimento daqueles que estavam se preocupando com ele. E aqui, agora ele conclui. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 10, sabendo de vocês que a gente já fez a exposição ontem, mas só para que a gente possa se reconectar com o texto e concluir a partir do versículo 14 até o versículo final, para o versículo 23. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado. Veja, olhe a maneira como a Bíblia nos ensina a tratar as nuances financeiras da nossa vida. Então, olhe como Paulo fala. Paulo não diz, obrigado por vocês terem me enviado dinheiro. Não, vocês renovaram o cuidado de vocês comigo. E isso é de fundamental importância nos nossos dias, mais ainda, porque nós vivemos em uma geração onde se parece que tudo pode ser comprado. Inclusive, a igreja, o pastor, a amizade, a bajulação de alguns irmãos. Graças a Deus aqui no nosso meio isso não acontece, eu fico muito feliz. Mas na maioria dos lugares não, isso é muito comum. Parece que de fato tudo está à venda, dependendo da quantidade do dinheiro que esteja envolto. E aqui o apóstolo Paulo apresenta essa situação com palavras tão diferentes do que a gente está acostumado a ouvir quando se fala de dinheiro. Vou repetir. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste
a meu favor, o vosso cuidado. É o que a gente já havia falado algumas vezes, e nunca é demais repetir as mesmas coisas, como diz o apóstolo Paulo, é segurança para a gente. Não adianta você dar algo material, se você não está disposto a ofertar a você mesmo antes. Então, assim, diante de Deus, quando fazemos isso, não é nem que não tem valor algum. Não, isso é uma ofensa. É como, por exemplo, imagine que você está diante de uma autoridade policial, seja ela, né? Imaginar que você cometeu uma infração, seu carro vai ser guinchado. E aí você diz, não, mas eu tenho aqui uma quantidade de dinheiro, que seria abaixo, né, do valor da multa, e dá dor de cabeça, do carro ser guinchado, e você, né, ter multa, ter alguma coisa na carteira. E, assim, se o profissional, no caso, né, o guarda, for uma pessoa, eu nem preciso ser cristão, viu? For uma pessoa honesta, ele, não é que ele vai dizer, não aceito, ele vai se sentir ofendido. Você acha que eu sou o quê? Para você me oferecer dinheiro e eu fazer, né? Eu deixar de exercer o meu ofício por causa de dinheiro. Então, se uma pessoa que tem honestidade se sente ofendido quando você tenta comprar, né, algo, ou comprar, né, nesse caso, né, a vista grossa, imagine Deus. Quando uma série de pessoas nos nossos dias tentam, por meio de situações, né, comprar o favor de Deus, comprar a aprovação da igreja. Não faz nada, mas compensação ajuda muito materialmente. Não está dizendo nada. Pelo contrário, está revelando que tipo de igreja é essa. Uma igreja que valoriza mais o dinheiro, né, do que as pessoas é exatamente a igreja do anticristo. Então, e assim, é a mais comum, que diga-se de passagem, é o mais comum de se achar hoje em dia. Eu estava ouvindo um estudo sobre Filipenses, de um desses pastores assim famosos da teologia reformada. Quando chega nessa passagem, ele fala justamente isso. E tem pessoas realmente que o dom é dar dinheiro. Então não vai fazer nada, né? Pelo contrário, vai ganhar bastante dinheiro na sua vida normal, mas em compensação vai contribuir muito na igreja, e essa é a vontade de Deus. Eu não vejo isso na Bíblia, né? Mas de repente é porque, né, eu sou um pastorzinho de bairro, e esse senhor, né, é um doutor em teologia, vai que ele sabe mais. Mas assim, naquilo que eu conheço da Bíblia, e eu tenho muita segurança, ele está errado. Não importa o curso de teologia que ele tenha, os cursos que ele tenha feito, ele se revelou um mau grego. Ele não manuseia bem a palavra de Deus. E por que as pessoas hoje em dia se posicionam como esse Senhor? Não, porque quem de vocês não gosta de dinheiro? A menor pessoa está aqui hoje, mas mais nova, é Esterinha. Você acha que Esterinha não gosta de dinheiro? É claro, para quem Esterinha quer dinheiro? Ela quer comprar um chocolate, ela quer comprar um sorvete, ela quer comprar alguma coisa para o cabelo, tá vendo? Tudo ali ela concordando. Se for uma quantidade maior para ter uma televisão, né, dependendo, uma roupinha que ela tenha visto na Shopee, né, é o meu lugar preferido de comprar. Então, veja, isso é uma criança. Então, nós somos, né, facilmente a gente perde o senso do perigo que é lidar com o material. Então, a gente tende a achar que lidar com o material é algo, né, trivial, é algo, né, comum. E tem pessoas, inclusive, que acham que não tem muito problema em lidar com dinheiro. Essas são as piores. Porque o pior cego é aquele que não enxerga o problema, né? Nós não, nós identificamos que somos pessoas, sim, gananciosas, somos pessoas, né, que, se não tomarmos cuidado, vamos nos preocupar mais com as coisas dessa terra do que com as coisas do alto. E por isso aprendemos como lidar com isso. Como Jesus falou, orai e vigiai sem cessar, para não cair em tentação, porque o corpo é fraco, a carne é fraca, mas o espírito, na verdade, está pronto.
Então aqui o apóstolo Paulo mostra como o cristão lida dessa forma. O fato de você ajudar alguém materialmente não torna aquela pessoa devedor de você, pelo contrário. Você só ajudou essa pessoa porque Deus te deu mais. Paulo fala inclusive sobre isso em 2 Coríntios. Aquele que colheu mais, não tenha nada sobrando, e o que colheu menos? Não lhe falte nada, em tudo haja igualdade. Jesus, ele fala sobre essa situação também na questão de Maria, quando vai no Giro, porque vender esse perfume e dar o dinheiro para os pobres. Jesus diz, os pobres vocês sempre terão a oportunidade de ajudar os que têm menos. Mas eu nem sempre vou estar aqui com vocês fisicamente. Então é preciso a gente saber lidar com cada situação, que normalmente não se sabe, né, fazer. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. O vosso, mais uma vez, você só cuida do que você ama. Veja como o cuidado está intimamente ligado com o amor. O qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. E olha que coisa interessante, a gente já teve algumas situações na igreja onde precisamos exortar, porque em um determinado momento somos tentados a imaginar que só a intenção de ajudar é algo maravilhoso. Não. Eu vejo uma pessoa precisando, na minha ótica, precisando de algo que eu posso ajudar, o que eu vou fazer? Exatamente. Eu vou orar para que Deus me dê a oportunidade de fazer aquilo que eu preciso. Não, mas por que não faz logo? Porque não sou eu que mando. Eu não sei a hora certa das coisas. Eu não sei se isso vai ajudar ou não. Então, sabe, é tão triste essa realidade de que as pessoas acham que tudo se resume ao aspecto material. Bom, então eu sei que você está com uma dívida e assim, eu tenho um dinheiro sobrando, vou pagar a sua dívida. O senhor orou antes? Mas precisa orar? Você é dono de si? Porque eu não sou. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Então, eu não tenho o direito de ser bom conforme o que eu penso. Não, eu perdi esse direito no momento em que eu reconheci Jesus como meu Senhor. É Ele quem tem que me dizer o que eu faço e a hora que eu faço. Mas veja que hoje em dia as pessoas estão tão preocupadas com serem reconhecidos como bons. É o famoso jogar para a plateia. É como quando você assiste um jogo de futebol, para quem assiste, e aí você vê que o jogador podia ter feito o gol, mas aí ele deu um drible a mais e perdeu. E por quê? Porque ele queria fazer um gol bonito. Para ele não era suficiente fazer o gol e o time ganhar. Ele queria fazer um gol bonito para ele ficar famoso. Então, tem muitas pessoas que agem assim na igreja. Não basta seguir Jesus, não, tem que seguir Jesus e ficar bem na finta. Para parecer, inclusive, que do lado dele, Jesus é uma pessoa que nem é tão boa assim. Então, isso é comum, viu, na igreja, viu? Mais comum do que se imagina. A grande questão é isso, as pessoas não estão tão atentas para analisar o ambiente que estão inseridas, né? Infelizmente. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. O apóstolo Paulo escreve e diz, uma oportunidade se abriu, uma porta se abriu, mas os inimigos são muitos. Orem para que o Senhor me ajude. Então, a oportunidade, irmãos, é Deus quem nos concede. Inclusive, isso deveria ser uma das nossas, né, questões quando oramos. Então, o Senhor tem colocado no meu coração, pelo menos eu acho que o Senhor tem colocado no meu coração a vontade de fazer isso por aquela e aquela pessoa. Como eu devo fazer isso, Senhor? De que forma? Me dá a oportunidade. É interessante, a gente fala sempre, né, que Deus está no controle de tudo,
Mas viver como se estivesse no controle de tudo, aí são outros 500. Mais uma vez, versículo 11, digo isto não por causa da pobreza. Já falamos sobre isso ontem, viu, irmãos? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Falamos, inclusive, essa frase traz consigo o segredo da felicidade. Você quer ser feliz? Então aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Se a situação acontecer de um jeito que você espera, você será feliz. E se acontecer de um jeito que você não espera, você vai ser feliz também. Porque você aprendeu a viver contente. E esse aprendizado, irmão, não é um negócio assim, sabe, de que você meio que virou budista. A dor não existe. Deixa alguém pisar no seu pé. Você vê que a dor existe. A unha encravada é real. A grande questão aqui é essas coisas são vistas pelo crente como uma oportunidade de crescer espiritualmente. Então, é uma dor física que vai gerar, quando enfrentada da maneira correta, benefício para a alma. Nas palavras de Paulo, atentando para as coisas que são invisíveis, porque elas são eternas, por isso são mais importantes. Enquanto que as visíveis, elas são temporais. Então, eu aprendi a viver contente. Já falei sobre isso, mas quero relembrar. Aprender a viver contente e vai exigir de nós uma mudança de pensamento no sentido de ressignificar coisas e situações. Então, situações que antes eram vistas como adversas, como desfavoráveis, para nós agora vão ser vistas como boas, como oportunidades a se fazer o que devemos fazer. Então, não é a circunstância que vai mudar, é a nossa visão da circunstância que muda. Eu acho isso maravilhoso, assim, né? Então, Golias não diminuiu de tamanho, mas Davi tinha uma visão acerca de Golias totalmente diferente dos outros, mas tinha o mesmo tamanho, Golias. Ele não ficou menor, era o mesmo tamanho, mas para Davi, Deus era maior do que Golias. Então aqui, tanto estar humilhado, como também ser honrado. Então, ser humilhado, passar por situações que você tem que passar, porque você é velho. Sabe? Você não vale a comida que come. Pastor, pare de me ofender. Eu também, viu? Eu também sou assim. A gente, do ponto de vista, né, de descendentes de Adão, e foi até o que eu falei ontem, eu acho que você falou ontem ou sexta-feira, minha memória, né? Mas assim, às vezes a gente vai matar barata e aí fica com nojo da barata. Mas assim, você acha que a sua mão é mais suja do que a barata? Por quê? Você não leu a Bíblia. São questões como essa que parece bobagem. É como, quem vê o primeiro ovo ou a galinha? Ah, que bobagem. Bobagem não. Sua resposta vai dizer muito acerca da sua fé. A mesma coisa. Quer dizer, matei uma barata. Ai, que nojinho. Por quê? Você acha que essa barata aqui, toda esmagada... Tem uma barata aí, pastor? Não, é ficção. Não tem nada aqui em cima. Então, veja, se tiver uma barata aqui toda esmagada, aí parece que é meio verde aquela gosma que sai dela, né? Então, imagine, será que a sua mão lavadinha de álcool, não é nem a 70%, álcool a 100%, né? Na época do Covid, todo mundo lavava não sei quantas vezes tudo. E aí, imagine que a sua mão toda higienizada, você acha que ela é mais limpa do que essa barata? Por que você acha isso? Você não leu a Bíblia. Nada é mais sujo no mundo do que a mão do ser humano. Porque é na mão do ser humano que tem o pecado. E é o pecado que incomoda a Deus, muito mais do que os detritos. Mas as pessoas que têm nojinho, muitas vezes se esquecem disso. Teve um que tentou ser um camarada gente boa e morreu, usado. A arca estava sendo transportada da maneira errada, porque não era para ser transportada num carro de boi, era para ser transportada a pé, e daquela forma que vocês sabem, com madeira, atravessando as argolas, né, nos ombros. E aí estava naquele carro de boi, quando a arca ia cair no chão, o chão é sujo, vai sujar a arca, então minha mão está limpa, eu vou segurar a arca, e aí ela não vai se sujar no chão.
não usar. A sua mão é mais suja do que o chão. Muito mais. Você fica imaginando que Deus ia olhar e não usar você, um camarada tão gente boa, tão preocupado, né, com a limpeza da arca. Não usar. Você fez bobagem. Que tipo de mensagem você está transmitindo para as pessoas? Então, como cristãos, a gente tem que estar sempre tomando cuidado acerca da mensagem que o nosso comportamento transmite. Eu tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Então, você tem experiência, você já lidou com situações onde você teve a mais do que precisa, e aí você soube esperar o tempo correto, orientação de Deus para aplicar aquilo da forma que Deus quer, ou você, quando vê uma quantidade de dinheiro assim, você fica, né? Qualquer R$50 você fica maluco. Tem um monte de pegadinha que o pessoal faz, bota R$50 no chão e pega acho que naquelas linhas que são quase invisíveis, né? Nylon. Você já fez isso com alguém, irmão? Misericórdia. Não é mineiro, não. Mas assim, você imagina, a pessoa está aqui e aí vem uns R$50. Você sabe que a pessoa não vai ver, né? Como é que a pessoa faz? Pisa primeiro. Para poder ver, né? Se tem algum dono. Se tiver o dono, já perdeu, porque pisou é seu. E aí depois, quando você vai tentar pegar, aí a pessoa está lá com um negocinho puxando, para que vergonha. Não deve ser. Está aqui no Felipe passa por isso. Quando você imagina a pessoa colocar uma situação dessa para R$50. E eu estou sendo assim, né? R$50. Tem gente por 5. Não aguenta ver. Não aguenta ver 2 voando. Então, olha como é fácil, né? Brincar com as pessoas. Não, você sabe ter a mais? Sabe ter a mais? Gaio sabia ter a mais. Ele tanto sabia que aquela frase de Gaio é um negócio assim que me arrepia até hoje. Porque o apóstolo João olha para uma pessoa e diz: eu desejo que você seja próspero, como próspera é a tua alma. Você fica assustado, irmão, porque você imagina como é a atitude de Gaio, o cristianismo dele, como não deveria ser. Então, não é todo mundo. Não é todo mundo. Todo mundo quer esse dom. Que dom? De ter dinheiro para poder dividir. Porque se você está dividindo, é porque você tem. Você precisa ter para dividir. É como, por exemplo, o Zaqueu. Ele era riquíssimo. Ele pegou metade e deu aos pobres. E aí restituiu 4 vezes mais aquele que ele defraudou. Sobrou alguma coisa, irmão. Não tenha dúvida. E a Bíblia não diz que ele deixou de ser publicano, não, viu? Ele deixou de ser desonesto. Então veja, o próprio Cornélio, as suas esmolas e as suas orações subiram até nós. Mas não é todo mundo, irmão. É uma minoria. E a questão do dinheiro é tão complicada que você vê um homem com a sabedoria de Salomão ter a queda que teve. Salomão, antes de ficar rico, era um, depois que ficou, né, bastante dinheiro conhecido, era outro. Só você ler lá no Antigo Testamento, os livros históricos. Então não é fácil assim. Por isso que Paulo fala, é uma experiência. Deus vai permitindo você passar por determinadas situações. E à medida que você é aprovado nelas, Deus vai te dando outras missões. Então ele diz, tanto você estar humilhado, como você ser honrado. Boa noite, minha irmãzinha, seja bem-vinda. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. É como, por exemplo, irmãos, você pega o currículo de alguém e a pessoa coloca lá as experiências que teve. Você fala, não é possível, essa pessoa tem essa quantidade de experiência. Mas nem parece. Por que nem parece? Porque a pessoa é humilde. É interessante isso, como a humildade é algo assim tão raro nos nossos dias. E as pessoas se preocupam tanto em aparentar ser em coisas que muitas vezes nem são. Né? Então, por que a pessoa que não é inteligente quer aparentar ser inteligente?
Você quer enganar os outros? Aí a pessoa vai fazer uma pergunta porque pensa que você é inteligente e você, erra. Então, o que é inteligente de verdade não se preocupa em aparentar ser inteligente. É só você sentar com a pessoa, conversa 5 minutos, você vê que ela é inteligente. E a pessoa vai falar o que está dentro. Então, mas na geração que vivemos, mais do que em qualquer outra, a aparência é o que conta. Você tem que aparentar ser algo antes mesmo de ser. O cristão não segue nessa direção, a gente sabe como o cristão está sempre na contramão do mundo. Uma vez que o mundo odeia o nosso Salvador e nós amamos o nosso Salvador, estamos na contramão do mundo. Tanto ser estar humilhado como ser honrado em tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto da fartura, tanto de fartura, como de fome. Então, experiência de fartura, como de fome. E é interessante, irmão, sabe? Uma das coisas que, às vezes, eu fico pensando é que por que a gente não se adestra? Por que a gente não se prepara para situações antes delas acontecerem? Como um soldado faz? Então, eu preciso passar por uma situação de escassez de alimento para saber o que é escassez de alimento? Não, eu posso tomar a atitude de dizer durante uma semana eu vou comer o mínimo possível para ver como é que o meu corpo reage. Como isso pode contribuir para mim espiritualmente. Veja que essas situações, irmãos, elas deveriam ser sempre colocadas em questão na vida do cristão. Porque se a gente sabe que o mundo é sedutor, assim como o príncipe dele, por tudo que uma das coisas que a gente sempre deveria estar ocupado é que o mundo tenha o mínimo de influência possível na nossa vida. Por exemplo, você acha que João Batista precisava viver a vida que viveu? Não. Ele precisava ficar comendo gafanhoto, mel silvestre? Não, mas ele tomou aquela atitude. Porque ele não queria que nada atrapalhasse a missão que ele tinha para fazer. Então, se a gente sabe que a gente tem uma missão tão séria a fazer, se a gente sabe que a seara é tão grande, os ceifeiros são tão poucos, por que eu não me adestro? Pastor, mas eu não vejo isso na Bíblia, só se não quiser. Porque Paulo diz, eu esmurro o meu próprio corpo. Você acha que ele está dizendo que eu não vou ficar esperando a situação acontecer. Quando a situação acontecer, eu já vou estar preparado. Então, o cristão deveria ser um soldado que se prepara para a batalha. E não alguém que fica esperando o acontecimento chegar para... Mas Deus na hora vai lhe dar graça. Não tenho dúvida, se você é crente, Deus dá graça. Inclusive para você ser uma pessoa prudente. O prudente é justamente aquele que se prepara. As noivas prudentes, qual a diferença para as nécias? Elas estavam preparadas para toda a situação. Se o noivo chegasse cedo, estavam preparadas. E se demorasse, estavam preparadas também, trouxeram um azeite de reserva. O prudente é isso, você está preparado. É por isso que Jesus vai elogiar, olha que coisa louca, um ímpio. No Evangelho de Lucas ele diz que coisa triste, porque ali é esse o sentido, viu, para você não entender errado. Os servos das trevas são mais prudentes na sua própria geração do que os servos da luz. Isso é tristeza, irmãos. Que coisa triste. Então, quando a pessoa quer ganhar dinheiro, ela faz tudo para ganhar dinheiro. E você quer ir para o céu e não faz nada? É a lei do mínimo esforço? Não, eu quero ir para o céu, eu quero muito. Mas assim, eu quero procurar eu quero chegar lá no céu, mas assim, também queria aproveitar umas coisinhas daqui da terra. Você acha que a pessoa que está preocupada em ganhar dinheiro pensa isso? Você acha que o Elon Musk da vida está preocupado em aproveitar alguma coisa aqui? Ele só pensa em cifras. Senão ele não seria a pessoa que é. Então, é preciso que o cristão, irmãos, acorde. Porque parece que a grande maioria que está na igreja hoje
acha que a gente está brincando de casinha aqui. Sabe quando você é pequenininho? Minhas filhas fazem isso comigo. Papai, tome um chá. Eu não tinha chá não, meu filho. No máximo era uma folha daquelas cortadazinhas assim. Aí botava aquele negocinho de plástico, né? Ah, tá uma delícia, filhinho, o seu chá. Agora você vai comer o bolo que eu fiz, né? Normalmente era um pratinho vazio. De vez em quando era em parquinho de areia, tinha umas areias batidas assim. Tá uma delícia o bolinho. Ah, a gente brincou de casinha, vamos voltar agora. Não, igreja não é isso. Aqui a gente não está brincando de casinha. Eu acho interessante, olha, batalha espiritual. O Cristo deste século, sabe, é assim. E depois você volta para o seu dia a dia, achando que o seu inimigo é o seu vizinho, é a pessoa que quer te prejudicar, é a pessoa que realmente é o seu inimigo, e a pessoa que fala alguma coisa errada a seu respeito, essa pessoa você tem hostilidade para com ela, então você não entendeu nada. Não entendeu nada de batalha espiritual. É por isso que a gente vê um exército despreparado. Já vimos isso em Gideão, não foi? 32 mil querem lutar, pelo menos da boca para fora. Quando diz os covardes receberam autorização para voltar, 22 mil voltam. Mesmo aqueles 10 mil não estavam com corpo, alma lá na batalha. Só ficaram 300 irmãos de 32 mil. E Jesus diz, a seara e os ceifeiros são poucos. É isso que essa é a sensação quando, por exemplo, a gente liga o YouTube. Pastores evangélicos. Vai ter lá mais de 2 milhões de pastores evangélicos. Só com padre está no YouTube. Rapaz, tem tanta gente evangélica hoje em dia que não pregar a palavra de Deus. É sério? Aí você vai ouvindo. Talvez você ouça 100 e nenhum dos 100 fale nada com nada. Não é nem para dizer que está falando falso evangelho. Porque para você pregar um falso evangelho, você tem que ter um mínimo de, de conectividade entre as afirmações que você faz. Né? Tem que ser alguma coisa inteligível. Mas você pode ouvir 100 pregações de 100 pastores diferentes e você terminou 30, 40, 50 minutos de pregação, porque não vai passar disso, e aí você... Mas essa pessoa não falou nada com nada. Ela não falou nada com nada. Não é para dizer que falou algo errado. Não falou nada com nada. E não tem ninguém que julgue isso. Por quê? Porque sou eu não vou julgar. Claro, se você não sabe nada, como é que você vai julgar? Por isso que o obreiro aprovado ele tem uma única qualidade. Ele manuseia bem a palavra de Deus. Então aqui ele diz, eu tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então pare de ser frouxo ou frouxa. Né? Eu acho interessante, hoje eu tive que ficar num lugar esperando 2 horas e meia uma pessoa para sair. Não foi de propósito, a pessoa não sabia que ia ter essa situação e eu ia buscar para fazer algo na nossa família. E eu fiquei 2 horas e meia. E estava com vontade de fazer xixi, estava com vontade de beber água. Sim, eu não posso aguentar. Mas por que não foi no matinho? Porque eu sou crente. Eu não vou fazer xixi em via pública. Sou crente. Não pode aguentar 2 horas de xixi preso. Não pode ficar. Eu sei, tem que beber a água, tem que beber água assim certinho. Que coisa bonita, né? Beber água certinho. Eu acho maravilhoso. Se eu puder beber água certinho, que coisa boa. E se eu não puder? Não deu nada para mim. É isso aí. Não pôde beber água certinho. Então, é isso. Cheguei hoje aqui com a pressão alta. Por quê? Porque eu não bebi a água que deveria. Vou morrer por causa disso? Só se Deus quiser. Então, como é que pode, irmão? As pessoas hoje é tudo de açúcar. Não está nada. Por isso que, sabe,
É até difícil você falar da cruz de Cristo hoje. Porque a pessoa pensa que a cruz de Cristo é um amuleto, é um crucifixo que você compra na Shopee. Agora, que dizem que é feito de ácido cirúrgico, é barato o ácido cirúrgico, né? Parece prata, mas não é. Então, é isso que é? Não. Então, os cristãos deveriam ser o povo que mais demonstra, que aguenta. Que se o negócio apertar, toma aqui. Quando o negócio aperta, não fica um. A pessoa justifica não ir ao culto. Por coisas assim que você fala, não é possível. É sério que esse é o motivo? Imagine você no trabalho e a pessoa dizendo, você não veio no trabalho hoje por quê? Não, porque eu tive que ficar tomando conta do cachorro. Você acha que você vai receber a diária daquele dia? E se você tiver umas 5, 6 faltas por ficar tomando conta do cachorro? O que você acha que vai acontecer com você? Demissão por justa causa. E os crentes hoje? Para Deus parece que vale tudo. Né? Imagine, é vergonhoso, irmãos. É assim, vergonhoso. Por isso que a gente não dizer para uma pessoa a importância de vir para a igreja. Não, irmão. Você tem que vir se você ama estar aqui. Não ama estar aqui, vá assistir novela. Né? Pastor, o senhor está com raiva? Não, estou super feliz. Sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa realizada. E, inclusive, a pregação é um dos pontos mais altos da minha vida, porque foi o Senhor que me escolheu para fazer o que eu faço. Não tenho qualidade nenhuma para fazer. Todavia, e agora vamos entrar, até aqui foi, né, uma lembrança do culto de ontem, hoje a gente vai finalizar. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Paulo repete a expressão associar. E a gente conhece muito bem isso porque vivemos em uma sociedade capitalista. Então, o que é ter sócio? É uma empresa que é formada por 2 ou mais pessoas. Então, uma empresa pode ser formada, por exemplo, 4 pessoas, 5, 10, 20. Então, né, uma sociedade vai exigir mais de uma pessoa. E quando você, por exemplo, você abre uma empresa, né, sei lá, de limpeza de condomínio, né? Administração de condomínio. Qual o propósito de 2 ou 3 pessoas que abriram aquela empresa? A administração do condomínio. Eles vão pensar, não, vamos vender picolé. Não, eu acho que se a gente começar a vender guarda-chuva, vai dar bem também. Primeiro que nem pode. Quando você abre uma empresa de prestação de serviço, você não pode normalmente comercializar bens. Né? É meio que funciona assim na receita, né? Você tem que ter uma coisa mais específica, não pode ser tudo ao mesmo tempo, com algumas exceções. Mas a ideia é que você sabe por que está ali, você se associou com aquela pessoa por aquele propósito específico. A ideia aqui é a mesma coisa. Por que a pessoa se associou a Paulo? Porque ele está dizendo, Paulo, eu estou do seu lado. Eu não estou aí fisicamente com você, porque o direcionamento para a gente aqui é outro. Estamos aqui nessa igreja local, fazendo o evangelho crescer nesse local, mas a gente está no mesmo time que você, Paulo, e faz questão de participar dos seus sofrimentos com você. Nunca vamos nos esquecer do pouco tempo que você passou aqui com a gente, porque foi pouco tempo, mas mudou a nossa vida. A gente viu isso, Atos. A passagem de Paulo por Filipos não foi muito tempo. Então, ele diz, fizeste bem. E por que vocês fizeram bem? Por que Paulo elogia? Quem é que não vai elogiar uma pessoa que dá dinheiro para ela? Paulo não elogia, não. Paulo está dizendo que eles fizeram bem porque essa atitude deles não estava beneficiando Paulo, estava beneficiando eles. Eles estavam tendo, por meio dessa atitude, a oportunidade de tesourar nos céus. E como pai na fé desses irmãos, Paulo estava extremamente feliz. Saber que esses irmãos estavam entesourando nas coisas do alto. Por isso ele diz, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E versículo 15, sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, falei sobre isso ontem,
se associou comigo no tocante a dar e receber, se não unicamente a vós outros. Aí você pega só a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, você vê a quantidade de igreja que ele plantou. E você diz, mas só essa igreja? E as outras? Não. As outras são as outras, né? E a gente sabe que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Eu acho interessante, deixa aqui marcado, eu não vou demorar, não sabe, daqui a 10, 15 minutinhos no máximo a gente está concluindo, mas aqui, abra comigo, se você puder, nas palavras que Jesus nos fala, no final do Sermão do Monte, Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7. E parece que esse alerta que Jesus faz aqui, talvez seja uma das passagens mais subvalorizadas. Assim, é como se o pessoal não levasse a sério Jesus. Né? Jesus fala isso aqui, que ele vai dizer, e aí vocês dizem, não, mas ele deve estar brincando. Não deve ser desse jeito, não é possível. Ele é Jesus, ele é, sabe, Jesus é mais gente boa do que Papai Noel. Então, assim, não pode ser. E aqui ele diz o seguinte, Mateus capítulo 7, o versículo, deixa eu encontrar aqui, Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei. Você já pensou se a gente fizesse isso? Se a gente tratasse as pessoas como a gente gostaria de ser tratado? E aí ele diz, entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, são poucos os que acertem com ela. Aí a gente olha para a realidade do movimento evangélico dos nossos dias, parece que Jesus, não acertou. E tem muita gente que se diz evangélico, milhões, dezenas de milhões. Mas aqui no versículo 21, Mateus 7, 21, Jesus diz o seguinte, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, e como vocês já entendem bastante do hebraísmo, vocês sabem que a repetição de Senhor, Senhor significa intimidade. Então, nem todo que diz que de fato é meu íntimo, que eu sou o Senhor da vida dele, entrará no reino dos céus. Já imaginou? Ele está dizendo que grande parte das pessoas que louvam nas igrejas, Pai, nós te amamos, Jesus, tu és tudo para nós. Está dizendo, a maioria desse pessoal não vai entrar. E por que não vai entrar? Se eles estão dizendo que Jesus é o Senhor da vida deles. Porque eles não fazem a vontade do Pai. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Senhor, a gente tem falado até do verdadeiro evangelho. A gente tem falado. O Senhor não mandou a gente falar? A gente evangelizou lá na segunda-feira. Eu só quero mais o que da gente? E em teu nome não expelimos demônios? Senhor, quando empenou que precisava expulsar demônio, eu fui lá, não fiquei covarde. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Não pode ainda acontecer isso. Então lhes direi explicitamente. O que é falar algo explicitamente? É falar isso na frente de todo mundo. Diferente de como Pedro foi repreender Jesus. Pegou ele pelo braço e foi falando baixinho assim, no canto. Explicitamente seria o contrário de dissimuladamente.
dissimulado, escondido, explícito na frente de tudo. Para que o máximo de pessoas veja. Lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, e todos vocês conhecem o significado do verbo conhecer na Bíblia, que significa intimidade. Adão conheceu a Eva, e Eva deu à luz a um filho, e foi dado o nome de Caim, o primeiro. Aí você diz, então foi assim, Adão conheceu, Deus foi lá e disse, quero apresentar uma mulher para você, viu? E aí ali, tá vendo? Aí Adão soube que o nome de Eva era Eva, e aí depois nasceu Caim. Foi isso que aconteceu? Não, a gente sabe que não. Eles namoraram e depois, 9 meses depois, nasceu Caim. E conhecer significa, um dos significados do verbo conhecer é intimidade. Jesus está dizendo, não adianta você tentar fingir intimidade comigo. Eu sei quem são os meus. Inclusive já lemos isso essa semana. Jesus conhece os seus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim, de modo nenhum seguirão o estranho, porque não conhecem o estranho. Então, veja, você tem que ter intimidade com Jesus. E intimidade com Jesus não é algo que você passa geneticamente e nem passa, por estar perto. Não. Você tem que buscar a sua. Por isso que a gente às vezes lê de irmãos do passado, irmãs do passado, que tiveram tanta intimidade com o Senhor. Legal, que bom. E a sua? Porque a intimidade de Spurgeon, por exemplo, com Deus, não vai me salvar. Pode até me estimular, e deve, a eu buscar intimidade com Ele. E é o que a gente não vê hoje, Parece que só o fato de saber que alguém tem intimidade com Deus, a gente já fica meio que, eu também devo ter, porque eu conheço alguém que tem. É meio como, não são vocês, mas uma igreja distante. Eu não entendo muito bem de um monte de coisa aqui na Bíblia, nem estou preocupado em aprender, porque qualquer coisa eu ligo para o pastor e digo, pastor, eu estou com uma dúvida aqui. É uma pessoa que acabou de fazer pergunta aqui e quer saber onde é que os testemunhos de Jeová estão errados. Me diga aí os 7 pontos acerca dos erros teológicos do testemunho de Jeová. E eu tenho que te dizer por quê. Então veja que as pessoas elas não querem se esforçar. Elas querem que outro faça isso. Elas até pagariam. É como, você pagar 2 denários para que o dono da estalagem tome conta. Como foi o caso na parábola, do bom samaritano, que não tem essa expressão na parábola, mas a gente conhece ela assim. O samaritano vai lá, salva o judeu que está quase morto, coloca na estalagem. O samaritano fez isso, ao próprio custo e risco. Mas ele sabia muito bem que o dono da estalagem não estava nessa pegada. Se ele chega, estou ajudando esse camarada aqui, posso contar também que você vai ajudar ele? Não, nem conte, viu? Aqui a minha estalagem é para dar lucro. Então tá bom, então eu vou te dar aqui o dinheiro de 2 diárias. Por acaso ele precisa ficar mais tempo aqui. Você sabe que eu estou sempre passando aqui. Aí você me disse quanto tempo ele ficou a mais e eu pago. Não está escrito lá? Então, às vezes a pessoa até faz o que é certo, desde que seja pago. O samaritano não foi assim, não. Ele mesmo pagou, ele mesmo ajudou, ele botou no cavalo dele, ele colocou o remédio ali e não recebeu nada de ninguém. Ele não recebeu nem obrigado, porque a pessoa estava desfalecida. Então veja como hoje em dia, as pessoas gostam de fazer o bem por conveniência. Jesus sabe. Ele sabe de tudo. Por isso que quando você faz as coisas, de todo coração, alma, força, entendimento, quando tem que ser, você não precisa da aceitação e reconhecimento dos outros. A aceitação e reconhecimento de Cristo te basta. Agora, cuidado para você não estar inventando um Cristo que aceita as coisas que você faz. Porque a aceitação e reconhecimento de Cristo, o padrão está na Bíblia. Não pode ser inventado. Por exemplo, eu não tenho nada contra as obras dos nicolaítas. Pois é, Cristo tem.
Inclusive ele fala, eu odeio as obras dos nicolaítas. Que bom, Éfeso, que você também odeia. Então, cuidado para você não inventar um padrão de Cristo fora da Bíblia, porque aí não é o Cristo bíblico que você está acreditando, mas no que você inventou. Mas se você tem vivido de acordo com o padrão bíblico, do Cristo bíblico, você não depende da aprovação dos outros em nada do que você faz. Pelo contrário. Nunca vos conheci. Isso que deveria te assustar. Jesus te dizer isso. Por quê? Porque naquele grande dia, mesmo que você tenha 300 milhões de seguidores no Instagram, nem acho que alguém tenha isso, mas vai ter. E esses 300 milhões de seguidores no Instagram não podem possibilitar você nem de colocar o pé direito no céu, que dirá entrar por inteiro. Agora, Jesus olhando para você e dizendo, te conheço, você entra, tranquilo. Você vai agradar quem? Quem te leva para o céu? Ou quem, no máximo, está te atrapalhando aqui na terra? Porque é isso que a multidão faz. Apartai-vos de mim. Veja como Jesus não tem esse negócio de politicamente correto. Jesus não tem esse negócio, como a gente falou, de jogar bonito. Não, o negócio de Jesus é fazer o certo. Mas por que você fala apartai-vos de mim? Às vezes fica parecendo grosseria. Não é grosseria, é para você entender que eu não estou nada a ver com você. Se os demônios sabem disso, a gente não sabe. Quando Jesus está aqui, um grupo de demônios está possuindo uma pessoa, olha para Jesus e diz, o que temos contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O demônio sabe que não tem nada com Jesus. Jesus, em outro momento, diz, olha, o príncipe deste século está vindo e eu não tenho nada com ele. E hoje, a maioria dos cristãos se gaba de ser neutro. Jesus não é neutro. Pelo contrário, quem comigo não ajunta, espalha. Se você não está comigo, você está contra mim. Então ele diz, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pastor, mas eu não pratico a iniquidade. Você saber que existe um grande pecado em não fazer nada? Então quando a pessoa diz, mas eu não estou fazendo nada, isso é pecado. Porque Jesus não salvou você para não fazer nada. Jesus, ele não disse que você devia ser um ramo e ficar feliz em ser ramo. Não. Você é ramo, que legal. Vamos ver se você é um bom ramo? Como? Dê fruto. E dê muito fruto. E se você estiver dando fruto, o que é que ele faz? Ele poda você para que você dê mais fruto ainda. É por isso que você vai ver a vida mais difícil que você vai ter a oportunidade de ver são a vida daqueles que são obreiros operosos. Aí você diz, rapaz, os camaradas estão se desenrolando para fazer a vontade do Senhor e Deus está jogando duro com eles. Claro, porque esses são os alunos que dão fruto. Esses têm que ser podados para que deem mais frutos ainda. E os que não estão dando fruto, deixa lá, daqui a pouco vai cortar e lançar no fogo para ser queimado. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Já concluindo agora, Filipenses, eu disse para vocês, vou concluir agora. Versículo 12. Todos os que querem... Não, tem um Gálatas, pelo amor de Deus. Filipenses 4, versículo de número 15. Andeis também vós, ó Filipenses. Sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Irmão, que investimento maravilhoso, viu? Se associar com o apóstolo Paulo. Você fica imaginando, imagine alguém que conheceu Bill Gates antes da Microsoft ser a Microsoft. E aí viu um jovenzinho nerd dizendo que a empresa dele ia fazer um sucesso e disse, eu estou começando minha empresa agora, se você quiser ser meu sócio, eu estou vendendo aqui por algumas centenas de dólares, algumas ações, porque eu preciso de um capital para poder minha empresa funcionar. E agora? Aí, 30 anos depois, você que investiu, sei lá, $500, você agora está tendo um capital de $500 milhões.
porque você se associou com um nerdzinho, mas o nerdzinho deu certo. Isso é um mundo, viu, irmão? Aí você acha que você está andando com uma pessoa como o apóstolo Paulo, está colado com ele, fazendo, tão inserido nas coisas que ele faz, você acha que isso não vai ter vantagem espiritual para você? Jesus disse que a gente dá um copo de água fria e não fica sem recompensa. Jesus disse que tudo que a gente faz aqui recebe o galardão. Então você se associar com a pessoa que está fazendo o que é certo é o melhor investimento da vida. Mas nem todo mundo quer isso, né? Infelizmente, para que você veja que é uma coisa boa, você tem que enxergar. Infelizmente, o príncipe deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o Evangelho. Versículo de número 16, porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma, mas duas, o bastante para minhas necessidades. A gente fica sabendo que eles contribuíram várias vezes. Então Paulo estava na Tessalônica, 2 vezes eles enviaram. Paulo estava em Corinto, eles enviaram. Que igreja é essa? Teve uma época que eles pegaram emprestado para ajudar Paulo. É estranho para a gente ouvir isso. Pessoas que estão cogitando a biblicidade do dízimo, imagine tomar emprestado para ajudar na expansão missionária. Recebi tudo. E versículo 17, perdão. Não que eu procure o donativo, ou seja, Paulo não estava procurando dinheiro. Paulo não estava fazendo como algumas pessoas na internet, me ajude a ajudar os outros. Não, Paulo fazia o que tinha que fazer, e se as pessoas fossem ajudar, elas fariam isso voluntariamente. Recebi, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Então Paulo estava dizendo, eu fico feliz porque eu sei que vocês estão investindo no céu. E é lá que de fato tem que estar o nosso investimento. Pastor, mas essa linguagem parece meio carnal, só se for para você que não lê a Bíblia, porque essa é a linguagem de Jesus. Não entesourai na terra, entesoure no céu. Essa é a linguagem de Jesus. Em outro evangelho, ele vai além e diz, comprem bolsas e não se desgastem. Que bolsa é essa? É da Louis Vuitton? Se é de alguma marca assim? Não. É você guardar o tesouro do céu, irmão. E aí Paulo está falando justamente isso. A bem-aventurança que poucos descobrem que melhor é dar do que receber. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio da vossa parte, com um aroma suave, com um aroma. Essa expressão, a expressão que denota agradou a Deus. Então, uma das formas de se cultuar a Deus no Antigo Testamento era o incenso. Os levitas, sacerdotes andavam com incensário e aquele incenso representava as orações dos santos subindo como um aroma agradável a Deus. E Paulo usa essa expressão. Eu recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Porque a expressão aprazível é algo que dá prazer. Então, Deus olhando do céu e sentindo prazer com o que os filhos dele estão fazendo aqui na terra. É difícil, viu? Mas tem esse grupo. É um pessoal que lá em Hebreus é dito que o mundo não é digno deles. Versículo 19. O meu Deus. Por que Paulo fala desse jeito? Bom, porque já naquela época tinha um monte de deuses. Hoje em dia, você chega em igreja evangélica, não vai de vez, porque
Você não sabe se o Deus que estão pregando ali é o que você acredita. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele vai suprir em quem? Em Cristo Jesus. Então veja, não está dizendo, você não vai passar mais nenhuma necessidade. Não, ele está dizendo assim, se por acaso você passar um tempo sem comer pão, você vai poder dizer o que Jesus disse. Eu aprendi na prática que nem só de pão viverá o homem. A gente vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, não é a garantia de ausência de dificuldade. Pelo contrário, é a convicção de que nas dificuldades as nossas vidas serão ainda mais abençoadas do que nas facilidades. Pastor, não gosto muito dessa experiência, não. Eu estou querendo passar a minha para alguém. Uma escolha, né? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, o cristão, ele sabe que ele está muito bem assistido. Ora, agora Paulo muda o pronome. Primeiro ele tinha dito o meu Deus, e agora ele diz nosso Deus. Então, Paulo está dizendo, eu acredito que o meu Deus é o de vocês também. Eu acredito que tenham falando aqui a mesma língua, eu acredito que sejam do mesmo grupo, né? Então, vamos lá. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Seja a glória. A ideia de ser Deus glorificado na verdade, algo muito simples, no sentido de você reconhecer Deus como Deus. Por isso que nós não somos dignos de glória, porque não somos deuses. A gente não pode mandar um fio de cabelo nosso ficar na cabeça. Imagina, você está penteando o cabelo, pega a escova daqui a pouco, passa todo o cabelo ali, você fala, será que ainda tem alguma coisa aqui? E aí você fala, aí você de repente olha no espelho em direção ao seu cabelo e diz, o cabelo pare de cair. Aí vai de noite, você volta para o espelho, você passa de novo, você dá, agora eu fiquei careca, porque saiu uma quantidade maior. Então a gente não pode mandar o cabelo ficar na cabeça, irmão. E o cabelo não vai te obedecer. Mas o cabelo obedece a Deus. O fio de cabelo só cai quando ele manda. Ele tem contado os nossos fios de cabelo. Irmão, contado o fio de cabelo. É algo assim que é para a gente ficar assim, meu Deus, que tamanho é o cuidado de Deus para com a gente. Pastor, diga assim. Desculpa, você falou de cabelo, eu sei que todo mundo fica interessado. Você foi correto na minha expressão, até as estrelas, né? Isso! Quantas, a gente olha para o céu, vê aquela quantidade de estrelas, a gente não tem a imensidão de quantas estrelas tem, mas Jesus a gente nem conhece ainda. Ele sabe de cada uma, né? Por quê? Ele que fez. Então ele sabe de tudo, de você e de mim, porque foi ele que fez. E ele fez a gente, né? É difícil às vezes a gente pensar dessa forma, porque a nossa mente é limitada, mas vamos se esforçar. Então ele fez a sua orelha, o seu nariz. A gente chama isso de genética, porque a gente aprendeu na mesma escola que a Leninha. É a genética. E quem que manda na genética? Por que o senhor olha dessa cor e não de outra? Por que o seu cabelo ficou desse jeito e o Diquinho desapareceu? Não sei se vocês têm idade parecida. Né? Então, assim, veja, o que a pessoa diz é genética. Não, mas quem fez a genética? Deus. É como, fulano, eu não entendo porque a pessoa nasceu de olho azul. Aí a genética explica, é um tal de azinho. Tem o azinho, tem o azão, aí se o azinho ficar com o azinho, aí fica de uma cor. Se for azão é outra cor. Se o azão se misturar com o azinho, já é outra. Não, a minha resposta é mais simples. Foi Deus que quis. Veja, as duas são certas. Mas a minha é mais completa. Foi Deus que quis. Por que o sol fica onde fica? Por que a terra gira como gira? Deus que quis. A gente sabe que é perfeito. Os cientistas sabem que é perfeito. Se a Terra fosse um pouco mais afastada do Sol,
não existiria possibilidade de vida no planeta. E se nós estivéssemos um pouco mais perto do Sol, não existiria possibilidade de vida no planeta. Nós estamos no exato lugar de distância do Sol, que é a estrela, né, da nossa galáxia principal, que possibilita a vida no nosso planeta. Os cientistas dizem que isso é acaso. Não é Deus. Então, veja que o cientista não sabe mais do que o crente. A gente deixa que eles pensem assim, né? Porque, na verdade, é impossível você saber mais do que Deus. E quem tem intimidade com Deus? Somos nós. Né? Aprove a Deus revelar-se aos simples, aos humildes, e ocultar-se daqueles que se acham sábios e instruídos. Eu preciso concluir. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Se você é crente, você trata com carinho os seus irmãos. Né? Saúde com cada um dos... Agora veja, dos... Vai ver. Se Caim te chamar para dar uma volta e tomar um sorvete, esteja em oração. Por isso que Paulo disse com os falsos irmãos, mas chamou para comer feijoada. Caim sabe o gosto de cada um de nós. Tem um que Caim vai dizer que é feijoada, o outro ele vai dizer que é macarronada, o outro ele vai dizer que é chocolatada, o outro ele vai dizer que é uma salada vegana, né? Caim vai a gosto do freguês, porque a vontade de Caim é matar. E ele usa a isca que for. Então, não vai de vez. Tenha cuidado com aqueles que, dizendo-se irmão, vivem de uma forma contrária ao que o Evangelho ordena, porque o Evangelho não pede. Saudai cada um dos... E qual é a certeza que a gente tem na vida de uma pessoa que é santa? Que ela se santificará cada dia mais. Se alguém acha que está santo o suficiente, é porque nunca foi. Se alguém acha que já está limpo o suficiente, é porque nunca foi. Sabe, quanto mais você se limpa, mais aumenta a sua percepção da sujeira. Quanto mais você se santifica, menos santo você se sente. Quanto mais você se santifica, maior é a sua percepção da influência do pecado sobre a sua vida. Olha como é diferente do que se ensina na grande maioria. Não, fulano é tão santo assim, sabe, que tem determinadas áreas que ele ou ela, né, nem sente mais influência. Eu desconfio. Muito. Porque na vida não é assim, não. Você acha que na geração de Paulo tinha alguém que se santificasse mais do que ele? Difícil, né, irmão? E ele se achava o maior pecador que ele conhecia. Por quê? Porque é isso. Quanto mais você se limpa, você enxerga as sujeiras que estavam lá embaixo e que são as mais difíceis de sair. Veja que determinadas coisas a gente joga uma água, ela sai, você não precisa nem esfregar. Mas tem coisas que ficam impregnadas na nossa pele que às vezes você tem que ferir a pele para aquilo sair. O pecado é assim. Nos assedia de perto. Ele como piche, fica colado assim, para sair é dureza. Mas vamos aqui, preciso concluir. Irmãos que se acham comigo, vos saúdam. Crente está sempre com crente. Mesmo Paulo estava prisioneiro em Roma. Tinha crente lá com ele, varão. Ó, varão, varoa. Gosta de crente. Todos os santos. O que Paulo está fazendo aqui? Está mostrando algo para os filipenses. Por mais distante que estejamos geograficamente, somos um grupo único. Paulo falava isso aos Gálatas na questão da separação étnica. Judeu e não judeu. Sério, até a distância que foi entre o judeu e não judeu, em Cristo somos um único povo. Aqui Paulo diz, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Sabe o que é casa de César, irmão? O pessoal que trabalhava no palácio. E Paulo estava evangelizando geral. E Paulo não é a gente. Eu sei que tem gente aqui que é evangelista de primeira linha, coisa que eu não sou, né? Mas assim, Paulo
Paulo pregando, irmão, dentro do seu negócio você fica assim, né? Ô Paulo, fala mais. Não, Paulo, fala. Por isso que quando Paulo está se despedindo do pessoal perdão, pessoal de Éfeso, mas ele faz isso de Mileto, né, que é a cidade vizinha, quando ele diz assim, ó, varões, varoas, pelo que eu estou aqui percebendo no Senhor, eu acho que eu não volto mais aqui. Os irmãos começaram a chorar. Pastor, desculpa aí pela incomodação. Pode falar. Acho que os irmãos todos já assistiram o filme, né? Paulo gosta Ele estava falando com o chefe da prisão, né? O prefeito da realidade, Paulo pregando para ele. Aquilo ali também é interessante. E isso, para te convencer, né? Mas é o poder do testemunho. Amém. Então, quando você ouvia Paulo pregando, você via a pregação. Amém. Então, assim, você olha para uma coisa. É como tem uma determinada parte desse filme, você lembrou? E esse prefeito teve dificuldade de reconhecer Paulo como Paulo, pela humildade dele. Mas vem cá, você é o famoso apóstolo Paulo? Sou. E você fez o que diz que fiz. E você é isso aí? Sou. Então, é isso que chamava a atenção. Por isso que quando Paulo pregava, não é possível. É possível você ser uma pessoa extremamente sábia. É possível você ser uma pessoa extremamente usada por Deus e ser a mais humilde do recinto que você tiver. Inclusive, deveria ser assim. Por isso, a pregação de Paulo era tão diferenciada. Como hoje em dia, a pregação vai ser mais diferenciada muito, na questão de quem prega. Porque uma coisa é você ouvir uma pessoa que você sabe que aquela pessoa não faz nada do que está falando ali. É como aquela voz, nunca mais eu fui no aeroporto, mas é a voz do aeroporto que diz: passageiros com destino ao, a Uruguai ou Argentina, vocês vão para o embarque no portão 6. Você acha que aquela voz vai embarcar com você? Não, porque daqui a pouco aquela voz vai dizer: e você que quer ir para a China? Gente, voz, você vai para o Uruguai ou vai para a China? Ela não vai para lugar nenhum, ela está mandando você ir. Então, a maioria dos evangélicos e dos pastores evangélicos são assim. Eles não estão dispostos a fazer nada. E você vê isso, É tão visível hoje, porque hoje chegou num momento, irmãos, assim, da multiplicação da maldade, que, assim, os pastores, os falsos obreiros, eles estão tão à vontade, eles não têm mais necessidade de fingir. Ao contrário. Então, qual é o referencial de um servo de Deus, aprovado por Deus? A pessoa é rica, a pessoa anda nos altos escalões, a pessoa conhece pessoas famosas, a pessoa de repente começou pregando de um jeito, aí foi ganhando dinheiro, a vida melhorou. Na Bíblia é diferente. Tá vendo? Vem você no exagero. Não é exagero não. Isso é questão de salvação. Então hoje não precisa nem esconder. Porque aquilo que na Bíblia é reprovado, os evangélicos batem palma. Nem tem problema. Quando essa pessoa escreve livro, aí você diz: escreve livro sobre o quê? Física, química, é o quê? Não, escreve livro sobre a Bíblia. E ganhou dinheiro com isso? Foi mal. Eu não sei, porque os livros que Paulo escreveu me abençoou muito mais e ele nunca cobrou. Imagina Paulo dizendo: ô pessoal de Éfeso, e aí, cadê meus direitos autorais? Eu escrevi uma carta para vocês que foi daquele jeito. O pessoal de Coríntios, eu escrevi foi 2. E os capítulos, você viu o tamanho, quantidade? Cobrou alguma coisa? Esse livro, eu sei que me abençoa. Não fulano da aula em seminário tecnológico, congresso. Então se justifica. Justifica o quê? Não entendi. Eu não entendi o que justifica aqui. Hoje já se admite o fato de pessoas enriquecerem fazendo a obra de Deus. Isso é visto, inclusive, como Deus abençoando a pessoa. Você imagina isso sendo dito para Paulo.
Qual seria a reação de Paulo ao ouvir esse tipo, né, de comentário? Né? Se você já leu as cartas dele, já sabe. Né? Então, concluindo, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. A despedida de Paulo parece simples, não é? O que é que você e eu precisamos todos os dias? De graça. É a graça de Cristo, irmãos. É a graça que começou, é a graça que termina. Tudo na nossa vida acontece por meio da graça. Agora, é interessante como parece que a graça perdeu a graça. Parece que a graça, hoje em dia, para a grande maioria, é meio que um seguro de vida, é um seguro de carro, é parecido com um seguro de casa. Se um cano der mal, você liga para cá, a gente manda um encanador, você paga um valor específico ao banco. Tem esse tipo de serviço hoje em dia. Não é isso não. A graça de Deus não significa que Deus vai nos privar de situações desagradáveis. Pelo contrário, Ele vai nos enviar algumas. Ele vai dar a mim e a você missões extremamente difíceis, que só podem ser realizadas pelos verdadeiros crentes, porque são esses verdadeiros crentes que estão cheios do Espírito dele. A graça, irmãos, é justamente o diferencial entre aquele que pode carregar a cruz e aquele que está achando que sua cruz está pesada demais. Uma pessoa cheia da graça ama a mensagem da cruz. Uma pessoa cheia da graça, irmãos, ama a oportunidade de passar por situações onde Cristo é glorificado na vida dela. Uma pessoa cheia da graça jamais vai fugir de batalhas onde é o nome de Cristo que está em jogo. Então veja que o que hoje se fala de graça, principalmente pessoas que se dizem do movimento reformado, é algo assim que, até usando um jogo de palavras, não tem graça nenhuma. Porque é uma falsa graça. O teólogo do passado não fui nem eu, porque se fosse eu, né, não tinha importância, não somos a ninguém. Mas foi um teólogo do passado. Ele disse que a graça que não nos custa nada, não adianta de nada. Porque a percepção, para alguns, é de que a graça é Deus me levando para o céu, muitas vezes contra a minha vontade, e mesmo eu fazendo um monte de coisa errada aqui na terra. Isso não é graça não é a graça que está na Bíblia não. A graça que está na Bíblia é Deus mudando o seu coração. É Deus fazendo você amar coisas que antes você odiava. É Deus fazendo você desejar coisas que antes você fugia delas. É Deus fazendo você jogar fora coisas que antes você tinha como muito importante. Pela graça. Então, a graça faz com que a gente faça por Cristo o que sem a graça seria impossível. Mas parece para a grande maioria que a graça, eu posso ir para o jogo de futebol, xingar, eu posso viver uma vida completamente alheia aos princípios cristãos, mas a graça me salvou. Eu faço uns 2 louvorezinhos bonitos, a graça me salvou. Na Bíblia não tem essa graça. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso, quando Paulo se despede dos filipenses, ele não precisa de uma frase de efeito. Isso que ele falou aqui é extremamente poderoso. Se a graça está na sua vida, todos deveriam vê-la. Então, se você é uma pessoa que se diz cheia da graça de Deus, eu espero que sim, todos nós, isso não pode ser algo dito da boca para fora. Isso tem que ser algo visível por meio do nosso comportamento diário. A semelhança do que Tiago fala da fé. Você está dizendo que você tem fé. Claro que eu tenho fé. Você vai julgar a minha fé? Vou. Por quê? Porque a Bíblia me autoriza. Você diz que tem fé? Me mostre. Você vai agir de acordo com aquilo que você acredita. Se você não acreditasse, você não faria o que faz. Ou se você de fato acreditasse, você não faria o que você faz. Então, por exemplo, tem pessoas que dizem que acreditam no céu e no inferno, mas a gente sabe que no fundo não acreditam. Porque se acreditasse, não viveu como vive. Então,
Que o Senhor nos ajude a discernir quem somos diante dessas afirmações tão claras. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite tão aprazível, Senhor, tão abençoadora. Mais uma vez, te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, na tua maravilhosa presença. Ajuda-nos, Senhor, a sair daqui transformados, diferente de como entramos. Nos impulsiona, Senhor, a ser quem devemos ser, a fazer o que precisamos fazer, para que, de todas as formas, o Senhor faça por meio do teu povo, que somos nós, o teu nome conhecido. Oramos mais uma vez, Senhor, por esse lugar, Cosmo de Farias, em especial por essa localidade do Alto Cruzeiro. Não estamos aqui, Senhor, por acaso. Por isso, apresentamos a vida de cada pessoa, em especial daquelas que receberam, Senhor, os panfletos evangelísticos na noite de hoje, pois temos aprendido dia a dia, na prática, assim como lemos na Tua Palavra, que o Senhor é quem acrescenta os que estão sendo salvos. Nosso papel, e suplicamos para que o Senhor nos conceda continuar a fazer e de uma forma cada vez mais correta, fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Ajuda-nos, Senhor, a jamais nos cansarmos de fazer o bem, a plena convicção de que a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Eu oro pela mamãe de Rita, que o Senhor tenha compaixão, Senhor, dela, do estado de saúde dela, e apresentamos principalmente a vida espiritual dela. Oramos pela salvação da alma dela, Senhor. Nós temos aprendido de que de nada adianta ganhar o mundo inteiro se não estivermos salvos. Por isso oramos pela mamãe dela, Senhor. Já passou por tantas situações que nós apresentamos ao Senhor, inclusive nesses encontros de segunda. Não nos deixe esquecer. Ajuda-nos, Senhor, ao término desse encontro, a voltarmos em segurança aos nossos lares, e que a Tua presença esteja sempre, Senhor, sendo recebida por todos nós, onde quer que estejamos, o que quer que estejamos fazendo, possamos estar fazendo para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Agora o irmão Paulo vai tomar o microfone e ele vai ficar até 1 da manhã.